Boa tarde a todos. Hoje, dia 1º de dezembro de 2024, aqui na Fraternidade Rosa Cruz de Campinas, nós vamos fazer a apresentação do capítulo 12 do Conceito Rosa Cruz do Cosmos, intitulado A Evolução da Terra, subtítulo Época Atlântica. Bom, para começarmos e ao aumentarmos a vibração da nossa reunião, pedimos a que seja feita a oração do estudante Rosa Cruz. Oração do estudante Rosa Cruz. Aumenta o nosso amor por Ti, ó Deus, para que possamos servir-te melhor a cada dia que passa. Faze com que as palavras dos nossos lábios e as meditações dos nossos corações sejam agradáveis à Tua presença, ó Senhor, nossa força e nosso Redentor. Bom, para darmos continuidade, a organização dessa apresentação vai ser feita assim. Primeiro, nós vamos fazer a leitura do texto do livro, do Conceito Rosa Cruz do Cosmos. E na primeira parte. A segunda parte, nós vamos trabalhar com termos Rosa Cruzes. A época atlântica. Os cataclismos vulcânicos destruíram a maior parte do continente da Lemúria. Em seu lugar, surgiu o continente Atlântico, onde está atualmente o Oceano Atlântico. A ciência materialista, intrigada pela história de Platão, fez investigações relativas à Atlântida. Ficou plenamente demonstrado que a base seria nessa história e que dito continente realmente existiu. Os cientistas ocultistas sabem dessa existência e conhecem sua história, que agora descreveremos. A antiga Atlântida diferia do mundo atual em muitas coisas. A maior diferença estava na constituição da atmosfera e da água daquela época. Da parte sul do planeta vinha o alento ardente dos vulcões ainda muito ativos. Do norte chegavam rajadas de ventos gelados da região polar. No continente Atlântico se juntavam essas duas correntes, pelo que a atmosfera sempre estava sobrecarregada de uma neblina espessa e pesada. A água não era tão densa como agora, continha maior proporção de ar. A atmosfera da Atlântida, nebulosa e pesada, tinha muita água em suspensão. Através dessa atmosfera, nunca brilhava o sol com claridade. Aparecia como que rodeado de uma aura de luz vaga, como acontece com as luzes das ruas, em tempo de neblina. O Atlante só podia ver a uma distância de poucos metros em qualquer direção, e os contornos de todos os objetos próximos pareciam indefinidos e incertos. O ser humano se guiava mais pela percepção interna do que pela visão externa. Não somente a Terra, também os seres humanos eram muito diferentes dos atuais. Tinham cabeça, mas quase nada de testa. O cérebro não tinha desenvolvimento frontal. A cabeça era inclinada para trás, desde acima dos olhos. Comparados com a atual humanidade, eram gigantes. Em proporção aos corpos, tinham braços e pernas muito maiores do que os nossos. Em vez de caminhar, avançavam por pequenos saltos, semelhantes aos do canguru. Os olhos eram pequenos e pestanejantes. Seu cabelo era reto, negro, de seção redonda, enquanto os da época ária, se bem que possa diferir na cor, tem sempre a seção oval. Essa última particularidade, a seção redonda dos cabelos, define, além de outras, os descendentes de Atlantes atualmente existentes. As orelhas dos Atlantes estavam muito mais para cima e para trás da cabeça do que as orelhas dos da época ária.
Os veículos superiores dos Atlantes primitivos não estavam, em relação ao corpo denso, na posição concêntrica dos nossos. O espírito não era um espírito interno, porque estava parcialmente fora. Então, em virtude disso, não podia exercer o controle de seus veículos e dominá-los tão facilmente como se estivesse inteiramente dentro. A cabeça do corpo vital estava fora, mas acima do que a do corpo físico. Há um ponto colocado na raiz do nariz, entre os arcos supracilares, a 1,5 centímetros abaixo da pele, que tem um correspondente no corpo vital. Esse ponto não é o corpo pituitário, que está muito mais para dentro da cabeça do corpo denso. Quando esses dois pontos do corpo vital e do denso se põem em correspondência, como acontece no ser humano natural, o clarividente treinado pode ver ali uma mancha preta, ou, em outras palavras, um como que espaço vazio, semelhantemente ao núcleo invisível da chama do gás. É o assento do espírito interno do ser humano, o santo dos santos, no templo do corpo humano, fechado para todos, menos para o espírito interno do ser humano, o ego que nele habita. O clarividente treinado pode ver com maior ou menor acuidade segundo sua capacidade de treinamento todos os diferentes corpos que formam a aura humana, mas esse ponto, esse lugar está oculto para ele. É a Ísis, cujo véu ninguém pode erguer. O ser mais evoluído não pode erguer o véu do ego, nem mesmo da mais humilde e menos desenvolvida criatura. Sobre a terra, isso e somente isso é tão sagrado que está completamente a salvo de toda e qualquer intromissão. Os dois pontos de que acabamos de tratar, um no corpo denso e outro na contraparte do corpo vital, estavam muito separados no ser humano dos primitivos tempos da Atlântida. Assim estão atualmente nos animais de nossos dias. A cabeça do corpo vital do cavalo está muito separada da cabeça de seu corpo denso. No cachorro, estão mais próximos do que em qualquer outro animal, salvo talvez no elefante. Se chegarem a juntar-se, dão os casos de animais prodígios, que podem aprender a contar, reconhecer letras e palavras, etc. A separação desses dois pontos dava à percepção da planta poder muito mais agudo nos mundos internos do que no mundo físico, ainda obscurecido por essa atmosfera de neblina densa e pesada. Com o decorrer do tempo, a atmosfera se foi tornando mais clara e os pontos citados se aproximaram pouco a pouco. No mesmo ritmo, o ser humano perdeu o contato com os mundos internos, que lhe pareciam mais obscuros à medida que o corpo físico se delineava. Finalmente, no último terço da época Atlântida, o ponto do corpo vital se uniu ao ponto correspondente do corpo denso. Desde esse momento, obteve a plena visão e percepção do mundo físico. A maioria perdeu gradualmente a capacidade de perceber os mundos superiores. Nos primeiros tempos, o Atlante não percebia claramente as linhas de um objeto ou pessoa, mas via sua alma e, de uma vez, percebia seus atributos, fossem ou não benéficos para ele. Sabia logo das disposições, amáveis ou agressivas, do ser humano ou animal que o observava. Se tornou conhecedor pela percepção espiritual, como devia tratar os demais e como podia escapar aos perigos. Portanto, quando os mundos espirituais gradualmente se desvaneceram de sua consciência, grande foi sua tristeza e o seu embaraço pela perda da visão dos mundos espirituais. Fim. Bem, agora nós vamos passar para a segunda parte, onde nós vamos ler
e colocar os termos Rosacruzes. O primeiro termo vai ser a época Atlante. Essa figura que está aparecendo a todos, ela foi encontrada como sendo um afresco e está num tipo de um templo, o que hoje seria uma parte da Grécia. Bem, a primeira termo Rosacruz, então, para se dizer sobre a época Atlante, de uma forma bem resumida, seria a época Atlante aconteceu no quarto período do dito período terrestre, na quarta revolução e na quarta época. Então fica fácil memorizar. É o quarto período, na quarta revolução, na quarta época. Essa quarta época é constituída das três divisões, a primeira, a intermediária e a final. Sendo a primeira de Câncer, a intermediária, a central, Gêmeos, e a última seria a de Touro. Vamos começar a delinear mais os assuntos referentes à época Atlante. O primeiro item, a água, que é um diferencial, como foi falado no texto lido, ela tem essa conotação. Nesta época, a época Atlante, a água não era tão densa como agora, pois continha uma proporção maior de ar e de outros elementos gasosos em suspensão. Além disso, havia muita água suspensa na atmosfera pesada e nebulosa desse lugar que chamamos de Atlântida. Nesse início da época Atlante, ainda não havia chuva e a atmosfera era uma névoa úmida e quente, através da qual o Sol parecia como uma das nossas lâmpadas incandescentes num dia de neblina, como foi no texto, a gente verificou. Nós estamos ressaltando isso para localizar bem esse elemento que é a água, como que era o comportamento dele na época Atlante. O próximo item seria o arco-íris, que aqui já é um desdobramento desse mundo onde a água tinha esse comportamento. Tinha essas características que nós acabamos de ler. O arco-íris. O fenômeno do arco-íris era uma impossibilidade de acontecer, já que se trata de um fenômeno óptico e meteorológico que se forma quando a luz branca solar entra em contato com as gotas de água na superfície, sofrendo os fenômenos de reflexão e refração da luz, que ocasionam a dispersão da luz em todas as 7 tonalidades, do vermelho, passando pelo laranja, o amarelo, o verde, o azul, o anil e aquele que a gente vê muito pouco, que é o violeta. O arco-íris teve condições de aparecer na próxima época, a época área, quando a névoa se condensou em chuva. Inundou as bacias da terra e deixou a atmosfera clara, como descrita na história de Noé, relatada na Bíblia. E com isso apontou o início dos ciclos da lei de alternância, que trazem o que temos hoje como o dia e a noite, o verão, o inverno, etc, etc. Os senhores da mente e o germe da mente. Durante a época Atlante, uma das 12 hierarquias criadoras ou zodiacais, conhecida como senhores da mente, irradiaram de si mesmo o germe da mente para cada um de nós. Para cada um de nós. O veículo mente nos foi fornecida como um ponto focal em nós entre o ego, quer dizer, o tríplice corpo, o ego e o nosso tríplice corpo, completando a nossa constituição, que ficou então equipada para conquistar o mundo e gerar força anímica pelo seu esforço e experiência, tendo individualmente vontade própria e livre-arbítrio.
exceto quando limitado pelas leis da natureza e por suas próprias ações anteriores. Deixar bem claro que o veículo mente nos foi fornecida com um ponto focal em nós, entre o ego e o tríplice corpo, ou então o tríplice espírito e o tríplice corpo. Ele entrou bem ali no meio, completando a nossa constituição. Então, a partir desse momento, estamos completos. Sim, foi o germe da mente, e ainda assim, por causa do livre-arbítrio, teve pessoas que não aceitaram e que são os antropóides atualmente. E tem alguns que são muito próximos dos antropóides, mas estão entre nós, né? São aqueles que aceitaram, meio aceitando, meio não aceitando. Aí, então, se desenvolveu um negócio chamado astúcia. Nós convivemos com ela hoje em dia muito forte, né? Como o nosso ego era excessivamente débil e a nossa natureza passional, a de desejos, muito forte, a mente nascente uniu-se ao corpo de desejos, originando a astúcia, causa de todas as debilidades do último terço da época atlântica. A astúcia foi desenvolvida, produto da mente não governada por nós. A astúcia une-se ao desejo sem ter em conta se esse é bom ou mal, ou se pode trazer alegria ou dor. Aí a coisa pega, né? Isso eu estou lendo aqui, mas em todos nós isso vai refletir, vai vibrar. A gente se encaixa dentro disso daqui, ou mais ou menos. Isso tudo vivendo com essa intensidade, essa astúcia, nós com ela, com a nossa constituição completa e utilizando essa astúcia dessa forma, nós mergulhamos no nadir da materialidade. Até a segunda das 3 partes da época atlântica, ainda estávamos na fase chamada de involução, do esquema de evolução. Ou seja, nós, o ego, ou espírito virginal da onda de vida humana, manifestado aqui, ou o tríplice espírito, ainda estávamos tomando posse do nosso tríplice corpo. Quer dizer, até esse ponto na vida da materialidade, nós estávamos embicando na matéria. No final da segunda parte da época atlântica, alcançamos o nadir da materialidade, ou seja, o ponto mais denso em matéria, na região química do mundo físico, que devemos passar em todo o atual esquema de evolução e ainda chegarmos ao fim da parte de evolução e começarmos a subir na parte evolução desse esquema de evolução. Ô Luiz, desculpa, então se a gente tivesse que falar, seria deveríamos, né? Deveríamos, mas o autor desse texto, o Sr. Max Heim, ele foi mais condescendente conosco, né? Isso daí trouxe uma série de benesses para nós humanos e também alguns problemas. E houve, a partir desse ponto, algumas necessidades. Bom, entre as necessidades foi a construção dos nossos olhos. A construção dos nossos olhos, como os temos atualmente, começou na época lemúria e progrediu, mas até o final da época atlântica não havia o sentido da visão, como hoje o conhecemos. No último terço da época atlântica, o ponto do corpo vital uniu-se ao ponto correspondente ao corpo denso. Então, para deixar bem claro que é o seguinte, isso que nós temos hoje como globo ocular, com toda essa beleza que é o nosso olho, o funcionamento, o pacote de músculo, nervos e uma região muito grande do nosso cérebro que é localizada só para atender aos olhos, isso tudo era muito, muito resumido, muito pequeno. O volume cerebral era menor e os olhos não eram um olho tal montado como ele é hoje em dia. Ele começou como sendo pontos sensíveis à luz.
foto, né, sensíveis. Então, isso foi caminhando, não foi criado assim, ontem não tinha olho e hoje tem olho. Isso foi gradativo, foi muito tempo, provavelmente de milhares até provavelmente chegando a milhões de anos. E quem fez isso daí foi a luz. A própria luz é que ela tinha o código do que era necessário para que os olhos observassem a luz, fosse sensível à luz. Bom, nós tendo esses olhos, bem ou mal, nós começamos a ter a plena visão e percepção do mundo físico, que essa era o nosso trabalho. Nós tínhamos que mergulhar no mundo físico. A partir em que o ponto do corpo vital se uniu ao ponto correspondente do corpo denso, o ser humano obteve a plena visão e percepção do mundo físico, pelo lado da visão. Com isso, a maioria dos seres humanos perdeu gradualmente a capacidade de perceber os mundos superiores. Também nossa consciência foi se focalizando no mundo físico, se bem que as coisas não apareceram com nitidez até a última parte da época atlântica. Vocês veem que drama que nós passamos? Chegou uma hora que a gente, um pouco tempo antes, a gente tinha praticamente a visão completa dos mundos espirituais, os mundos mais súteis. E aí houve uma transição, que a gente via e começamos a ver lentamente alguma coisa do corpo aqui do mundo físico. Aí chegou uma hora que a coisa, vamos supor, meio a meio. Então a gente não via nem bem um lado, nem bem o outro. E chegou um ponto que a gente mal conseguia ver os mundos espirituais, fomos perdendo isso. Quer dizer, não tinha mais visão, não tinha mais contato. Se tivesse contato, você não sabia do que estava acontecendo, da onde, qual era a fonte, você não tinha essa informação visual. Bom, e só então começamos a conhecer mais, entre alguns detalhes, apareceu mais um ente conosco, que foi nós conhecermos o que era a morte, como solução de continuidade que se produzia na consciência. Nós tivemos que mudar a nossa consciência, porque apareceu uma entidade chamada morte. A gente vivia ela, mas nem tinha consciência. Ela acontecia, você não sabia o que estava acontecendo, porque você estava mais focado nos planos espirituais. Quando passamos a focar no mundo físico, ela começou a ser determinante. Ao passar para os mundos superiores, depois de morrer, tá bom? Essa consciência, ela se distinguiu em dois momentos. Ao passar para os mundos superiores, depois de morrermos, e também quando retornávamos ao mundo físico para renascermos em um novo corpo aqui novamente. Então nós começamos a pôr atenção nesse detalhe. Existe alguma coisa que depois foi dito como sendo, foi criado esse nome para dizer o que é morte. Mas a gente observou que a gente morria e depois renascia. Nesse jogo, a gente começamos a observar a mecânica disso aí, como é que as leis da natureza funcionavam. E chegou um dia que nós demos um nome nisso aí. Alguém foi lá e falou, isso é morte. E aí começou, espalhou. Você viu que bacana, a gente morre. Vocês imaginem isso como que foi determinante nesse momento de vida. A água, em consequência da água, pela mudança da água, veio o arco-íris. Aí apareceu a astúcia, que nós, devido à Constituição, a nossa Constituição, nós desenvolvemos a astúcia. E pela astúcia, nós passamos pelo nadir da materialidade. Quando passamos no nadir da materialidade, nós tivemos um comportamento em relação à vida, ao relacionamento com as pessoas, com o meio ambiente, com tudo que a gente convivia, com os animais, com os outros, e aí vai. Um dos, vamos dizer assim, um marcador
foi quando a luz, devido agora ter bastante luz, mais do que anteriormente, ele começou a desenvolver os pontos sensíveis, fotossensíveis no nosso corpo, e esse fotossensível foi crescendo, devido a gente constantemente utilizar para a gente se localizar onde está essa luz. Ela foi constituindo até chegarmos a alguma coisa parecida com o que nós temos hoje em dia como corpo. Porque se a gente for analisar alguns animais ou peixes que são ditos como sendo pré-históricos, a visão dele ainda é muito diferente da nossa. Turva. Ele enxerga tudo meio embaçado, mas o cérebro dele sabe distinguir esse embaçado, o que é comida, o que é uma pedra, alguma coisa assim. Coisas que ele pode conviver. Bom, dando continuidade, a construção do cérebro e da laringe, como consequência também do nosso desenvolvimento, que nós já tínhamos passado, estava nessa transição, a coisa não acontece assim, de um segundo para trás, um segundo para frente, estávamos na involução e passamos para a evolução. Bom, aí houve a construção do cérebro e da laringe. Isso daqui é um assunto que só ele dá para a gente fazer palestras e palestras. O nosso cérebro e a nossa laringe foram construídos durante a última parte da época lemúria e os 2 primeiros terços da época atlântica, até que nos convertermos em um ser pensante, que raciocina completamente consciente no mundo físico. Isso também não foi assim de um dia para o outro. Isso foi acontecendo paulatinamente, bem devagar, com um espaço de tempo muito grande e por experiências. A gente passava uma experiência, chamava todo mundo e falava, eu não sei o que é isso, mas me ajude aqui, mas vamos raciocinar, vamos pensar, vamos chegar a alguma conclusão disso aqui que seja efetivo na nossa vida aqui, que nós vamos ter que conviver com isso e entender isso daí. E, em função disso, também, não só disso, mas aí começou a acontecer, do nosso entendimento começar a aumentar, nós usamos até uma palavra aqui, as nações separadas. Ela vai representar um conjunto de atitudes que o ser humano começou a ter. Em meados do último terço da época atlântica, começavam a surgir as nações separadas, entre aspas, tá? Ou seja, grupos de pessoas que entre si notavam gostos, ou então gostos e costumes semelhantes. A galera, a turminha, eu gosto das coisas mais aqui, vamos lá em cima na montanha olhar o pôr do sol, as coisas. Então cada um tinha uma preferência. Ou então as comidas, os tipos de pessoas, a conversa, o assunto, os animais, a plantação, e aí vai. As navegações. Porém, essas pessoas, elas recordavam os antigos costumes e, no possível, seguiam-nos em seus novos lugares, criando, ao mesmo tempo, outros gostos e costumes em harmonia com as novas ideias e necessidades particulares. Então, isso é para deixar claro que houve uma transição. A gente se reuniu, saiu, fez uma nova comunidade, uma nova tenda, um local mais... eu gosto de local mais plano. O outro falou, não, vamos morar aqui na escarpa da montanha. Mas a gente ainda trazia aqueles comportamentos, aquelas ideias, aqueles sentimentos anteriores, quando a gente vivia em outros grupos. Mas a gente trouxe para cá, mas foi adaptando, porque elas eram necessárias para que predominasse essas novas ideias e as nossas necessidades, tanto em grupo como particulares. Nós estamos caminhando para a particularidade, as nossas necessidades particulares. Uma das consequências
aparece como o Sol, uma nova característica do Sol, do nosso meio ambiente. Antes o Sol era praticamente só um pontinho lá, uma luminosidade, aí ele foi secando, chegou um dia, a atmosfera foi secando, quer dizer, secar quer dizer o seguinte, foi diminuindo a quantidade de umidade na atmosfera, e aí começamos a observar um negócio chamado Sol brilhante. No final da época Atlante, o Sol brilhou pela primeira vez sobre nós, tal como o conhecemos hoje. Podemos dizer que foi quando nascemos pela primeira vez no mundo atual. Foi quando contemplamos as montanhas e seus contornos, deparamos-nos com a beleza das campinas, das criaturas que se moviam, dos pássaros que voavam, ou melhor, quando tomamos conhecimento de nós mesmos na região química do mundo físico. Então, nós também andávamos por ali, nesses locais, que a gente observava e ia lá para participar daquilo ali, para ver o que tem ali de comida, de cheiros, de gostos, a água que caía numa cascata, e um rio que corria mais lento, outro mais rápido, as características do ambiente ali. Quando chovia, o que acontecia, tá? Nós passamos e nos vimos dentro desse meio ambiente, participando disso. Bom, estabelecido todo esse conjunto, aí aparece um simbolismo, que é o personagem chamado Nimrod, o ser humano da quarta época, essa época que nós estávamos vivendo. Como em todas as épocas, o alimento era escolhido especificamente para servir às necessidades daquela época, daquele povo, dos povos que estavam vivendo naquela época, naqueles locais. É o alimento de Deus. A atividade do pensamento esgota as células nervosas, mata e destrói e leva à decomposição. Essa atividade que nós temos hoje em dia de pensar, raciocinar e fazer interconexões de ideias, de assuntos, isso tudo tem essa atividade. Ela mata e destrói essas células nervosas. Por isso, o alimento do Atlante era, por analogia, constituído de carcaças mortas. Que dessas carcaças mortas, mais como era o nosso sistema digestivo e como era a constituição dos dentes, da boca, dos dentes e dos órgãos que nós tínhamos, eram adequados a nos alimentarmos com carne de animais. Carcaças mortas é carniça. É carnição. O nosso sistema digestório era de urubu. É urubuzão. Não tinha, porque nós estávamos numa transição. Imagina você comer carne. Você não ia carniça, se não tivesse um sistema digestório de urubu, acabava com isso. Nós tínhamos, era totalmente diferente. Nessa época... Não existia vegetariano nessa época. Aí pode até ser que a gente colocar uma ervinha para dar um cheiro diferente, né? Um gosto diferente. Acho que não. Eles matavam para comer. Agora, essa afirmação aqui já não é tão como lá atrás, que onde primeiro ele matava, pegava aquela carcaça, já em putrefação e ali se alimentava, porque o sistema digestivo que nós tínhamos, ele não era tão evoluído como é o nosso. Toda essa maravilha que conforme você põe um pedaço de qualquer coisa na boca, na época, aquele tipo de carne, ele já sabia, o nosso sistema digestivo conseguia fazer essa digestão. Então, eles passaram a desenvolver a técnica de matar. Então, todas as estratégias para matar os animais. Razão pela qual a Bíblia diz que Nimrod era um caçador poderoso. O que é esse caçador poderoso? Quer dizer, ele tinha toda a tinada, toda a técnica, toda a arte, toda a ciência necessária para identificar um animal, já sabia de antemão que aquele animal ele tem uma carne que é propícia para a alimentação, então ele tinha as técnicas de ir lá e matar aquilo ali, perseguir e matar aquilo ali para depois esquartejar
e pegar as partes, provavelmente as partes boas, aquelas partes que eram mais nutritivas, e se alimentar disso. Nimrod, ou Nemrod, representa o ser humano da quarta era. É tudo jamais, não é uma pessoa simples, já é um ser humano complexo, que ele tem muitas interações. Provavelmente um caçador, ele não trabalha sozinho. As armas da época deviam ser bem elementares, e a visão também já não era muito afinada para esse tipo de coisa. Então eles precisavam de ter união, então eles foram se desenvolvendo nesse tipo de coisa. E essa atividade, misturado com aquilo que nós falamos anteriormente, a astúcia, e mais esse tipo de andamento, que provavelmente aí se desenvolveu uma série de comportamentos que não eram muito aquilo que era necessário para se dar continuidade ao desenvolvimento espiritual, aí inevitavelmente apareceu a imersão da Atlântida, o dilúvio, como solução para dar continuidade ao desenvolvimento espiritual do ser humano. Depois da imersão da Atlântida, continente que existiu entre a Europa e a América, no lugar ocupado agora pelo Oceano Atlântico, os que se salvaram da destruição do inevitável dilúvio, quando a névoa se esfriou e se condensou, a atmosfera clareou e o povo escolhido foi salvo. Aqueles que trabalharam dentro de si mesmo e aprenderam a construir os órgãos necessários, requeridos para respirar numa atmosfera como a que possuímos hoje, sobreviveram e vieram para a luz. Então foi necessário um trabalho interno para entender e desenvolver, e recebendo ajuda, entendermos o que era proposto e nós desenvolvermos aquilo que hoje em dia a gente encontra em alguns peixes grandes e também algumas baleiazinhas que existem no México, aquilo que inicialmente eles chamam de sacos pulmonares. E depois, com o passar do tempo, fomos desenvolvendo toda essa complexidade que são os pulmões de hoje em dia. E que é de uma beleza, se a gente analisar pelo lado de engenharia, é uma coisa fantástica. O que é o pulmão, junto com a circulação, junto com o sangue, e interessante, sempre tem uma bomba que vai fazer a circulação. Essa escolha não foi arbitrária. O trabalho do passado constituiu na construção do corpo. Aqueles que apenas possuíam fendas parecidas com brânquias, semelhantes às que o embrião humano ainda utiliza no seu desenvolvimento pré-natal, não estavam fisiologicamente adaptadas para entrar na nova época, como o embrião humano não poderia viver, depois de nascido, se negligenciasse em construir os pulmões. Morreria como aquele antigo povo morreu quando a atmosfera mais rarefeita tornou as fendas parecidas com brânquias inúteis. Você vê, nessa transição, a gente tinha servia a nossa... Vamos supor, a gente estava numa vida. Bom, a última vida que eu tive, eu tinha brânquias e serviu numa boa para a gente adquirir o oxigênio que estava diluído na atmosfera. Quer dizer, houve a morte. Quando nascemos novamente, está dando um caso assim para a gente imaginar. Aquelas brânquias não serviam mais. Elas não eram assim, tão eficientes como na última vida. Então, houve essas transições. Bom, você não respirava direito, faltava oxigênio, você não tinha, com todas as consequências que isso acontece naquele corpo daquela época, ele tinha uma baixa eficiência. Como a respiração dele, a quantidade que ele conseguia colocar dentro do corpo dele era reduzida, a eficiência do corpo dele também era reduzida. Então, trouxe uma série de problemas. Então, ele foi notando que havia necessidade dele mudar algumas coisas. Aí ele observava, via alguém que não tinha brânquia e não é boa, tinha uma eficiência grande.
porque ele já tinha desenvolvido alguma coisa diferente daquilo que o cara tinha. Ele falou, mas eu não tenho isso daí. Mas ele ia lá, ficava pensando, imaginando, pronto, imaginou, estava pronto para nas próximas vidas já vir com alguma coisa muito inicial, mas já ter nem que seja, a gente poderia dizer assim, sacos pulmonares, para depois, para frente, nós chegarmos a ter pulmão. Nós temos um peixe no Amazonas que quando é muito apreciado lá, então quando eles matam esse peixe que é grande, eles abrem e sempre comentam entre eles, tá vendo? Esse aqui tem sacos pulmonares. Quer dizer, daqui a milhares de anos, ele vai ter pulmões, ele vai poder viver fora da água. Bom, nós temos também na Bíblia, agora a gente levar esses assuntos para a Bíblia. Nós temos um nome chamado de Noé, que ele vai trazer uma compreensão dessa época e das pessoas, tanto do ambiente como das pessoas que ali conviviam, nós, né, a humanidade. Noé simboliza os remanescentes da época Atlante, núcleo da quinta raça, quer dizer, núcleo para a quinta raça, a época ária, e portanto nossos progenitores. Noé cultivou a vinha e forneceu o vinho, uma bebida alcoólica, para estimular o ser humano dessa época Atlante a focar-se na região química do mundo físico, conforme conta a Bíblia na história de Noé. Se a gente fizer uma interpretação disso, desse vinho, a bebida alcoólica, é para desligar realmente todo o contato, o remanescente contato que nós poderíamos ter com os mundos internos. Esse álcool entrou para acabar com isso, matar. Pessoas que hoje em dia bebem muito têm contato com os mundos internos ou não? Porque ele entra quase que numa fase quase de morte, né? O delírio que eles chamam de delírio treme. O cara está morto vivendo. Então, que negócio. Sei quando você via lá. Faz muito tempo, eu não lembro. Mas no caso. Está te tentando. Ele está. Mas no caso, eu quero dizer assim: você fala que assim, a bebida ajudou a desvincular dos mundos uma coisa, superiores. outra coisa, como o Luiz está falando. A Constituição, naquela época, do nosso corpo denso, nosso corpo vital, nosso corpo de desejos, não tem nada a ver com hoje. Nada a ver. Com hoje, nada. Nós éramos extremamente inferiores na composição dos nossos corpos. O nosso corpo denso tinha a escória da escória de materiais sólidos, líquidos e gases. O nosso corpo vital era 99,9999% de éter químico de vida. Só 0,0001% era de éter luminoso-refletor. Até que os nossos sentidos eram extremamente brutos, acessíveis. O nosso corpo de desejos era formado 80% de material das regiões inferiores e 20% de materiais superiores. Bom, né? Então, bem diferente de hoje. Então, a bebida naquela época não surtia quase nenhum efeito alcoólica, nenhum efeito. Entendi. Porque a gente era tão apodrecido que não surtia. O objetivo da bebida alcoólica naquela época lá era justamente, tinha dois objetivos claros. O primeiro objetivo era ajudar as células individualizadas dos animais serem absorvidas por nós para ser alimento. E o alimento das células animais era exclusivamente para endurecer o nosso esqueleto. Não era para satisfazer com picanha, churrasco, desejo, nada disso. Tanto é que a gente comia qualquer coisa, carniça, aranha, barata, escorpião, baleia, qualquer coisa que tivesse na frente comia, não tinha esse negócio de seleção. Né? Não, vou comer hoje mamute, amanhã vou comer um tigre de bengala, nada disso. Porque o objetivo era esse, entendeu? A carne vinha para isso. E vinha também porque é o seguinte, a gente vai ver na próxima apresentação, que mesmo com tudo isso, nós ainda éramos muito espiritualizados. Por quê? Porque nós seres humanos, nós temos um péssimo defeito que chama inércia. O que é inércia?
Deixa aqui no cantinho, tô gostosinho, bonitinho, não mexe comigo não, entendeu? Fica querendo me cutucar para eu sair daqui não, né? Então, inércia. Então, eu estava tão bem lá nos mundos espirituais, pô, o mundo material é muito complicado. Tem que ficar, vai morrer, fica esse treco aqui, tem que ficar olhando lá para ver se acha a luz. Nossa, tá um trabalho do cão, né? Vou ficar aqui no mundo espiritual, né? Então, aí aconteceu, a bebida vinha com o objetivo, naquela época, de tirar essa possibilidade de ter essa nitidez espiritual. Entendeu? Então, deixava a gente totalmente entorpecido, como hoje é, né? Se você bebe hoje, acontece. Você não consegue focar na região química do mundo físico, mas porque os seus corpos são sensibilizados para funcionar na região química. Naquela época, nossos corpos eram sensibilizados para funcionar na região espiritual. Entendeu? Então, é o contrário. Ele estava na região espiritual, eu taco a bebida aqui, eu fico perdido aqui, né? E eu tendo a ir para um outro lugar. Esse outro lugar, na época, era o mundo material. Hoje, se eu bebo, eu saio do mundo material e tento entrar no mundo espiritual. Só que tem um problema, né? Eu entro normalmente na região. A hora que eu saio do meu corpo aqui, entra outra pessoa em mim. Certo? Elementais e obsessores. A diferença de hoje, naquela época, é que quando eu tento sair do meu corpo denso, eu sou obsidiado. Naquela época, não. Naquela época, eu era estimulado a entrar no meu corpo denso, a prestar atenção no meu corpo denso, mesmo entorpecido. Entendeu? Não, isso é para deixar claro isso, né? Porque hoje em dia, muitas pessoas que querem fugir da realidade enchem a cara. Né? Essa é a conversa deles. Essa é a conversa deles. E aí eu falo assim, poxa, lá era exatamente o oposto. E é natural, hoje é natural, porque a maneira de eu me fugir, de mim mesmo, é sair do meu corpo. Certo? Certo. Vou fugir de mim. Sai do meu corpo. O problema é quando você pode não poder voltar mais. Alguém tomou conta. Só tem esse defeitinho, entendeu? Interessante. Existe uma bebida para você sair, mas não existe uma bebida para você voltar. Naquela época você bebia para voltar. O álcool naquela época, por causa da composição do nosso corpo. Era adequada, a composição do nosso corpo, o álcool era adequado. E outra coisa, o álcool naquela época também não era escolhido. Sim. Você não tinha, vou beber cerveja, vodka e tal. Era bebida fermentada, da uva. E não era a uva de hoje. Era a uva de hoje. É um negócio, é outra coisa. É uma fruta. Pode certeza que o gosto devia ser horrível. Horrível. Não, é só para deixar isso claro. O gosto era tão horrível que o paladar nosso era ridículo. Para comer carniça. Imagina o nosso paladar. Você lambuzava de sangue lá com carniça. Coração quente, comendo assim, lambuzando tudo de sangue. Aproveita. Era uma maravilha. Aproveita enquanto tem. Maravilha. É isso aí. A concentrização. A concentrização dos corpos, ela se deu diariamente? Não. Concentrização dos corpos. Dos veículos. Porque a gente era desconcêntrico, né? Concentrização dos corpos, não necessariamente com a mente. Eu posso concentrizar meus 3 corpos sem a mente. O problema é que eu não posso controlar os meus corpos sem a mente, mas eu posso concentrizar. Por exemplo, o cavalo hoje... O cavalo não é. Sim, mas ele concentriza. Quando ele concentriza, acontece com ele. E ele vai... Só não fala. Foi porteira, não sei, vai falar, o papagaio. Não, papagaio não concentriza. Mas o cavalo, quando ele concentriza seus corpos, ele não tem mente. Ele concentriza seus corpos, ele é visto pelo ser humano como um animal prodígio. E pelo espírito grupo, ele é retirado para ser auxiliar do espírito grupo até aprender junto. Sim. A mesma coisa com o elefante, com o cachorro, com o gado. Né? Quando eles morrem. Exatamente. Então, o que prova que você pode concentrizar os seus corpos sem a mente. Porque na época Atlântica era desconcentrizados, não era? Alguns sim. A gente vai ver lá que a partir da raça dos toltecas, não. Os romualdos e os turânios, sim. Isso. Aí os últimos turânios, não. Aí os toltecas eram concentrizados. E os originais, então, era mais do que. Eu queria só falar uma coisa, assim, que todos nós sabemos, mas acho importante marcar, né? Tudo que a gente está vendo, que o Luiz está mostrando, sempre a nossa dificuldade de passar de uma época para outra, tem sempre aquela grande modificação, etc. e tal.
E fica assim, para passarmos, só se salvou quando a Atlântida afundou, se encheu de água, dilúvio e tal, quem realmente tinha desenvolvido os pulmões. Não, mas tem que deixar bem claro uma coisa aqui. A Atlântida não era para se perder. Não era para se perder, de jeito nenhum. Sim. Era para a gente estar lá na frente. Nós nos atrasamos porque nós afundamos a Atlântida. Nós acabamos com o conhecimento intelectual, material, por total culpa nossa. Entendeu? Então não era para sair do jeito que saiu. Não precisava ter pessoas com o nome de Noé, que foi só uma pessoa, para fazer todo esse esforço. Não precisávamos de bebida alcoólica, não precisávamos de lambuzar de carne. Tudo isso foi desvio por uma conduta nossa, que nós vamos ver nas próximas apresentações qual foi a conduta, entendeu? Mas a Atlântida, vamos dizer, o desaparecimento da Atlântida foi um prejuízo enorme para a nossa evolução. Mais um, né? Mais um. A gente fazia, o assim, não é possível, de novo? De novo. É assim, 2 passos para frente, 3 passos para trás, que caramba! Mas o que eu queria marcar, assim, que nesse momento nosso, em que a gente fica falando que a gente vai ver no éter, né? E num outro momento, quem não desenvolver o corpo-alma está numa situação parecida daquele que naquela época não tinha pulmão. Com uma diferença. A diferença é bem grande, tá? Naquela época, ainda tinha segunda recuperação, segunda chance, terceira chance, 4ª chance. Com o corpo-alma, não vai ter. É isso que está escrito no conceito Rosa Cruz. A grande diferença é isso. Né? Lá na Atlântida ainda teve, né, seres humanos que, entre uma revolução e outra, né, entre uma época e outra, sempre tem aquele período da micronoticose. Então, ainda tem, entre a época Atlântida e a época Ária, teve lá um período que muitos que não conseguiram lá, conseguiram no meio dessa micronoticose, de maneira que na época Ária, o cara já chegou todo budoso, certo? Né? Então o corpo não vai ter isso. Esse limite, Carlos, então faz parte do plano de desenvolvimento divino? Sim, faz parte do plano divino. Porque, veja bem, como mencionou o Luiz, né? Ele explicou ali. O nadir da materialidade ocorreu na era de Gêmeos, na época Atlântida. Ali era um momento que não era mais para ficar para trás, só que nós estamos até hoje. Era o momento de subir, né? O nadir da materialidade, hoje em dia, quando a gente estuda na ciência e tecnologia, era para ser o breakpoint. Breakpoint é o seguinte, tem um monte de tecnologia que vai de um dia para o outro não serve para mais nada. Gente, e foi. Semana retrasada, a arqueologia está sempre descobrindo coisas, está sempre fuçando nos buracos. Semana passada apareceu uma notícia muito interessante. Descobriram, na profundidade do oceano, tem sempre mergulhador agora com um robozinho, então, vai todo mundo lá. Depois você vê na internet, um disco assim, ó, de pedra, principalmente desse tamanho assim, um disquinho de pedra. Disquinho, né? Assim, plano, né? Então, nesse disquinho de pedra, vários desenhos sequenciais do desenvolvimento de um embrião humano, ponto a ponto, até os 9 meses chegar ao bebê. Aí os cientistas hoje falam assim, é impossível, aí fizeram a datação de carbono, deu lá milhares de anos, né? Falou assim, é impossível nós, seres humanos, ter feito isso. É impossível. Aí fala que é extraterrestre. E nós sabemos que não é Atlântida. Por quê? Porque, veja bem, é um material de sólido, líquido e gases. Embaixo d'água, conserva-se há milhões de anos. Falta só ir lá buscar. Certo? Aí alguém chegou e achou. E quem achou não sabia, nem fazia nenhuma ideia do que era. Falei assim, nossa, que desenho legal, os negócios de cisista e tal. Aí leva lá para alguém que é biólogo, o cara fala, mas peraí, isso aqui é a descrição do embrião, feto, olha aqui. Como é que, da onde foi feito isso e tal? Atlântida. Tem muita coisa que vira e mexe descobre, provando que lá na Atlântida nós alcançamos uma materialidade com a definição de
Definição D. Conquistamos a região química do mundo físico. Ponto. Estão lá. Né? Tanto é que tudo que hoje tem de energia, como se não sei o quê, é atrasado, é cristalização. Lembra daquele negócio da semana passada, na reunião aqui que falaram? Foi o Glauco que falou, né? Que o atrasado pega o arquétipo de um corpo que já está cristalizado. Lembra disso? Então, é a mesma coisa nós. Insistimos em ter energia hoje. Nós estamos pegando o que é a cristalização da energia, que é o petróleo. Olha de onde nós estamos tirando. Estamos tirando. E o estrago que faz? Tira e estraga. Porque você tira e estraga tudo aqui. Isso se chama cristalização, isso é degeneração de energia. Na época Atlântica, a energia era movida por semente. E o extrato, o que sobrava da semente, era água. Agora que está tentando fazer com hidrogênio, sabe, é a coisa assim, você olha assim e fala, pô, mas é ridículo. Mas por quê? Porque a gente não consegue viver na região etérica do mundo físico. Porque estamos atrasados. Porque estamos atrasados, obviamente. Ó, quando a gente teve o dilúvio, nós perdemos uma quantidade de conhecimento e tecnologias, entre aspas, absurda. Ela seria a solução para muitos problemas hoje em dia. Vamos corrigir. Nós perdemos o acesso geral. Porque, por exemplo, o iniciado ele tem acesso total. Sabe aquela alegoria da Matrix, do Matrix lá? Me desce aqui o manual de instrução para dirigir essa moto aqui, aí dá um download lá e sai. Então, só que primeiro, a pessoa não precisa pedir para ninguém, segundo, não tem download, terceiro, ele vai lá e pega. Mas o acesso geral não, graças a Deus, porque se tivesse acesso geral hoje, já tínhamos que estar Mas aquilo foi importante, porque a gente precisa desse tipo de alegoria para poder mostrar como funciona. Isso que o Carlos falou dessa plaquinha de pedra mineral. Também tem uma outra, que essa pedrinha foi achada a 1.800 metros, numa cavidade, até que chega, passa a mão numa universidade, aí cai na mão de um cara de matemática e falou assim, essa aqui é a equação de como que a gente acha uma área. Da forma que eles escreviam lá. Milhões de anos atrás. Eles já sabiam, quer dizer, havia necessidade de alguém saber como ele mede uma área. Depois o cara ganha o prêmio Nobel, porque foi o que descobriu agora. Existe uma lenda que diz que o cientista... Existe uma lenda que diz que os cientistas indianos vieram fazer demonstração para o rei Salomão de veículos que andavam flutuando no ar. Assim, ó. E existe uma literatura da fraternidade que diz que eles tinham armamentos atômicos nessa época da Atlântida. Olha, agora que muitas vezes a gente vai saber, não é contado para a gente, provavelmente acharam alguma coisa. Alguém falou assim, mais ou menos assim, usa e manda ver, que vai dar certo. Aí testa e dá certo. Bom, aí tem a parte bonita daquilo que era para ter sido a continuidade da Atlântida, que eu coloquei como sendo um mnemônico chamado a liberdade de agir bem ou mal. Aqui está implícito o seguinte: ao final da época Atlântica, a humanidade equipada com uma constituição heterogênea, os 3 espíritos, os 3 corpos e a mente, com uma dieta apropriada à ocasião, o alimento que Deus sabia que era dado para nós nos alimentarmos, o mel, né, o trigo, vamos dizer assim, e leis divinas para guiar-nos. Que leis divinas são essas? São as leis da natureza, que era predominante naquela época, que havia necessidade que para nós convivermos nesse mundo como ele era e como era a nossa Constituição. Aí nós obtivemos a liberdade de agir bem ou mal, para aprender a se dominar. Não podia ser empregada sobre a humanidade nenhuma coação. O livre-arbítrio. Eles respeitam demais o livre-arbítrio. Devia conhecer o bem e o mal, nós, né? Devíamos conhecer o bem e o mal por meio da experiência, e assim nos tornarmos responsáveis por nossas próprias iniciativas na batalha da vida. É o que hoje nós estamos vivendo. Desde aquela época até agora, nós estamos vivendo por experiências. E tudo isso
termina como sendo o sexto dia da criação, representado na Bíblia como sendo, para dizer isso que nós falamos aqui, eles resumiram, fizeram sintetizar como sendo o sexto dia da criação. A época Atlântica é mencionada na Bíblia em Gênesis 1, de 24 a 27, como o sexto dia da criação. No versículo 24 é mencionada a criação dos mamíferos. Nós somos mamíferos, certo? Não temos dúvida. Aí, entre todos aqueles milhares e milhares de mamíferos, existe um negócio chamado aquilo que veio a ser o ser humano. Uma diferenciação. Que no versículo 27, os edomitas formaram o ser humano à sua semelhança. Pegaram uma hierarquia, né? Eles criaram lá, bolaram uma hierarquia e falaram assim, ó, ser humano, quando você for renascer, usa essa hierarquia para ser modelo para você. Pronto. Aí houve aquela diferença, nós éramos mamíferos, mas agora nós éramos também pertencendo a uma outra classe de mamífero, o ser humano. Foi uma solução. Porque nós, seres humanos hoje, podemos tranquilamente, sem problema nenhum, saber que passamos pelo estágio animal, estágio vegetal, estágio mineral. Por quê? Nós não somos um mamífero evoluído dos animais. Não somos. Nós não somos umas plantas evoluídas dos vegetais. Também não somos. Nós não somos os minerais super evoluídos. Mas por que tranquilamente a gente aceita esse conhecimento Rosa Cruz de que passamos pelo nosso estágio mineral, vegetal, animal e demos um passo além, que é o estágio humano? É isso aí. Por quê? Porque durante a gestação nós repassamos todas essas fases. Mas por quê? Isso é efeito. Efeito. Por quê? Tá. Qual o motivo? Olha que bacana. Que nós temos certeza que nós passamos por todos esses estágios. Tranquilamente, aceitamos isso tranquilamente. Por quê? Qual o motivo? Porque todos esses seres, todos, fazem parte de uma única hierarquia, que é a hierarquia criadora de peixes, também conhecida popularmente como espíritos virginais. Nós, os espíritos, certo? Virginais. Os minerais são Nós espíritos virginais, os vegetais espíritos virginais, os mamíferos espíritos virginais, e nós também. Por isso que a gente destaca: somos o espírito virginal da onda de vida humana manifestado aqui. Essa descrição faz isso. Você vai perguntar para um cavalo, ele fala assim: eu sou o espírito virginal da onda de vida animal manifestado aqui. Vai perguntar para a samambaia vai falar: eu sou o espírito virginal da onda de vida vegetal manifestado aqui. Você vai perguntar para um paralelepípedo, ele vai falar: eu sou um espírito virginal da onda de vida mineral manifestado aqui. Dificilmente eu vou falar isso. Muito obrigado por vocês terem me colocado aqui como paralelepípedo para me seguir. Então isso é interessante a gente notar, porque na realidade, lembra, os espíritos virginais foram criados no início do esquema de evolução, lá no seu mundo, muitos espíritos virginais. Os mundos espíritos virginais ficam aonde? Aonde fica o mundo dos espíritos virginais? Boa. Essa é boa. Depois do... No mundo dos espíritos virginais. E fica onde isso? Longitude e latitude. Boa. Depois do divino. Fica num lugar chamado Constelação de Peixes. Boa localização. Corinneline. Corinneline. Né? Entendeu? Então, nós temos um mundo chamado Mundo dos Espíritos Virginais, que é o nosso grande lar, o nosso maior lar, o verdadeiro lar nosso é lá. Um dia voltaremos lá, quando terminar esse esquema de evolução, quer dizer, se cumprirmos a evolução. Entendeu? Então, é isso que eu queria colocar aqui. O fato da gente estar juntos com todos esses irmãos nossos é porque o destino vai ser o mesmo. Só que nós estamos à frente, por isso que chama o rei da criação, né? Porque nós estamos puxando, nós somos vamos dizer, a liderança dos espíritos virginais, que está trazendo junto os nossos irmãos menores animais, os vegetais, os minerais, né? O esquema de evolução da Rosa Cruz
explica direitinho isso até o período vulcânico, não é verdade? Explica direitinho isso, né? Nós somos a obra-prima. Exatamente, porque para os espíritos virginais, olha que interessante, por espíritos virginais, não é para os anjos, nem para os arcanjos, nem para os senhores da mente, né? A importância nossa é muito grande nesse processo, é muito maior do que a gente imagina. A gente não sabe, a gente fica ainda, nós estamos, apesar de estar lá mergulhado na região químico físico e estamos aqui tentando, a gente está nós somos muito juvenis, muito infantis nesse sentido, entendeu? Dado a importância que nos é auferida no esquema de evolução nesse contexto. Então, Carlos, no momento que a gente cair nas tentações, errar, fazer maldade, a gente está prejudicando todos os outros espíritos virginais. De alguma maneira, podemos fazer isso. Exatamente. A responsabilidade é grande. E outra coisa, exatamente. E outra coisa, você vê que a gente tenta acabar com tudo. A gente sempre está tentando acabar com tudo, né? Então, o que o Luiz falou agora ali, justamente isso. Nós tentamos acabar com tudo. Nós tentamos acabar com o conhecimento. A gente dá mais tiro no pé do que em outro lugar, entendeu? A Atlântida aí é claríssimo isso. Hoje a gente fica num desespero danado, tentando reviver uma coisa que não era para reviver. Pô, a velocidade do pensamento é muito maior do que a velocidade de qualquer viagem, de qualquer meio de transporte, sempre será. Né? Por exemplo, quem desenvolve a telepatia e na Fraternidade Rosa Cruz é ensinado, você conversa com as pessoas tranquilo. Ai, o fulano morreu e eu não pude estar lá no enterro dele. Ué, por que você não foi lá ver espírito? Ah, mas eu posso ir, deveria saber que pode se desenvolver para tal. Na Fraternidade Rosa Cruz está cheio de histórias. O próprio Max Handel conta N histórias dele fazendo isso. Que ele foi salvar. Exatamente, entendeu? Então, e a gente não, mas eu preciso pegar o avião, eu preciso pegar não sei o quê. Ué, desenvolve. Ah, eu preciso visitar uma pessoa lá no hospital. Ah, se você puder ir visitar, você vai visitar. Mas você vai deixar de cumprir seu dever para visitar, sendo que você poderia muito bem fazer uma oração e jogar no campo egóico dela, uma oração, ou trabalhar como auxiliar invisível para chegar e ajudá-la a curar, de uma maneira muito mais eficaz do que sair daqui feito louco, gastar o dinheiro que você não tem, parar todos os seus deveres aqui para ir lá fazer uma visita lá de meia hora, falar, ah, eu fui lá e visitei o fulano. Ah, isso é astúcia atlante, gente. Isso é atraso, né? Então está na hora de a gente aproveitar, por exemplo, uma apresentação dessa como do Luiz, para a gente começar a refletir sobre as besteiras que nós fizemos no passado e que muitas vezes nós estamos continuar fazendo, né? E isso numa época atlântica, foi a época áurea nossa na região química do mundo físico. Foi a melhor época que nós tivemos, a época de ouro. Nós vamos ver aí nas próximas reuniões as coisas maravilhosas que nós construímos, nós fizemos, memórias expandidas maravilhosas de ouro. E aqui nós estamos, hoje aqui estamos, ai que lindo o 5G, ai que lindo o outro mandar o foguete para lá e voltar, ai que lindo, não é nada lindo, isso é tudo cristalização, isso é tudo atraso. Por incrível que pareça, olha assim, a Fraternidade Rosa Cruz dizendo que as tecnologias que existem hoje, a grande maioria delas é atraso. Sabe como a gente afirma isso? Porque se o nadir da materialidade foi lá na era de Gêmeos e na época Atlântica, e nós estamos hoje na era de Peixes, fica evidente que é atraso. Não, é que nós não estamos utilizando as tecnologias necessárias para a era agora, para a nossa época agora. Nós estamos usando coisas que é para resolver o problema lá. E lá resolvia de outra forma. Tinha resolvido. Ó, nesse livro você falou uma coisa que é fantástica. Nesse livro, o Trabalho dos Auxiliares Visíveis, existem lá umas certas horas que o casal, eles vão conversar com o urso, a ursa, né? Aí ela simplesmente falou o seguinte, a gente conversa através da linguagem da alma. É telepatia, gente, telepatia. Porque eu não preciso da mente para conversar com outro espírito. Não preciso da mente para conversar com o espírito. Sabia disso? Quem pensa não é? Não preciso. Ego conversa com ego. Ego conversa com ego. Se eu tenho lá um irmão que tem corpo de desejo, eu tenho corpo de desejo, eu converso com ele via corpo de desejos. Normal, natural. Sim. E se ele estiver lá na Groenlândia, você conversa com ele porque não tem a barreira da língua. Exato. Porque é o cérebro que pensa. Não existe. Exato. Olha que tecnologia. Então, o que mostra que esses atrasos que nós tivemos no passado
deveria ser refletidos para daqui para frente a gente não ter mais. E muitos de nós continuamos tendo. Muitos de nós continuamos tendo. Ou seja, serão lições não aprendidas que na próximo renascimento a gente vai se ferrar. Quando o Sr. Maxime fala que agora na era de Aquários, os desenvolvimentos vão ser todos muito grandes, não sei lá. Na realidade, nós vamos tentar correr para pegar o ponto que deveríamos estar agora, em questão de desenvolvimento de novas ideias, de novos comportamentos, de novas tecnologias para beneficiar a humanidade, não a poucos, a totalidade. Então, você vê, disfarçadamente está sendo dito para quem estuda a fraternidade, a filosofia, o seguinte: nós estamos atrasados, então vai ser dada uma ajuda imensa para a gente dar uma corridinha para tentar chegar próximo daquilo que nós devemos estar hoje. Não, eu acho que fica evidente a vinda da Fraternidade Rosa Cruz no momento desse. Quer dizer, o 6G, 10G, 20G vai ser pouco do que aquilo que nós vamos... Nada a ver isso daí. Né? Isso é atraso. Meu amigo está lá no norte do Canadá, espera aí, e aí, como é que tá? Tá chovendo? Você vai... telepatia. Eu tenho várias vezes, talvez a Sueli também tenha, que de repente meu filho, minha filha na Holanda, eu penso em chamar pelo celular para conversar e de repente o celular toca. Sim, senhora. E é ele ou ela me ligando. Você tem isso com a sua filha também? Então, está lá 10 mil quilômetros daqui. Nós temos pelo WhatsApp, que é mais baratinho. Não, mas tudo bem. Eu quero dizer, o celular toca porque é o WhatsApp. Entendeu? Chamando. O celular é caro pra caramba. Lógico. O WhatsApp que ele está falando não é o celular. Não, mas você pode até conversar por telepatia, mas hoje em dia parece que você ainda precisa ter a confirmação do aparelho para ver se você entendeu mesmo. Você tem a confirmação porque você não acredita em telepatia. Quando você não acredita em telepatia, então não existe. É o que o Max ainda fala. Max não, o Corelini fala. Um milagre é um milagre, enquanto você não descobrir como funciona. A partir do momento que você descobre que funciona, que é a lei, deixa de ser milagre. Então, é uma aplicação de uma lei que a gente não sabe ainda como funciona. Qualquer coisa que você tenha. Vou lançar no campo egóico. Eu não acredito nisso. Então não existe para você. Agora, a partir do momento que você se exercita e começa a fazer, a coisa começa a ser normal, natural. Aí a pessoa chega e fala: nossa, pensei em você. Aí você fala: interessante que pensou em mim. Que interessante que pensou em mim. Agora eu falo para ele: você pensou em mim porque eu lancei no seu campo egóico. Então você funciona mais. Não precisa falar isso para ele. Mas isso no nosso cotidiano é assim: você chega em um local, você vai se sentir muito bem. Você chega em outro local, você vai se sentir... Putz, que lugar difícil. Pesado. Carregado. Então, a energia que você tem, né? E tem gente que gosta de ficar em lugar pesado, entendeu? Não tem cachorro que gosta de carniça e se lambuzar na carniça, se virar na carniça e sair achando que tá tudo bom com ele. E o cachorro que enfia o pé num step, num espinho, e fica lá. Ele está se sentindo bem. Então, se você está num lugar pesado e não se sente bem, é sinal que você está vibrando muito mais elevado que aquele lugar. Agora, tem lugar que tem gente que gosta de lugar pesado. Aí bota essa pessoa num lugar muito de alta vibração, ela fala: nossa, não gosto de lugar ruim, estou me sentindo mal. Não, você não está sentindo mal, você que a sua vibração está baixa. Entendeu? Vocês já viram esse tipo de gente quando vai em missa, assim, dessas que vira aquela egrégora grandona? É um tal de dá calor e a pessoa não consegue se sentir bem, ela levanta, vai embora, vai tomar água e vai no banheiro. Luiz, você vai contar, bom, então? É o seguinte, olha, esse foi um termo, tá? A finalidade não é trazer só informação, mas fazer nós nos entendermos dentro disso daí, fazer talvez assim, entre aspas, lembrança que constrói. São lembranças futuras, né? Só de pensar nisso eu vou saber como é que eu vou agir no futuro. Bom, dando continuidade, então nós vamos ter que dar um encerramento para hoje, e os outros termos, raiz do nariz, e um outro assunto que é o fantástico, sinceramente, quando eu estudei isso aqui, chama Sancto Sanctorum. Esse é fantástico. Então nós vamos passar
para finalização, nós estamos dando um fim provisório. Nós ainda vamos ter Ponto da Raiz do Nariz e o Santo Santoro. São assuntos fantásticos, sabe? Próxima semana? Bom, para darmos continuidade e darmos um sentido de encerramento, pedimos que seja lido a oração Rosa Cruz, aquele mesmo conceito que o Carlos nos colocou anteriormente, que, de uma certa forma, é o Pai Nosso dito de uma forma diferente. Oração Rosa Cruz. Não te pedimos mais luz, ó Deus, senão olhos para ver a luz que já existe. Não te pedimos canções mais doces, senão ouvidos para ouvir as presentes melodias. Não te pedimos mais força, senão o modo de usar o poder que já possuímos. Não mais amor, senão habilidade para transformar a cólera em ternura. Não mais alegria, senão como sentir mais próxima essa inefável presença para dar aos outros tudo que já temos de entusiasmo e de coragem. Não te pedimos mais dons, amado Deus, mas apenas senso para perceber e melhor usar os dons preciosos que já recebemos de Ti. Faz que dominemos todos os temores, que conheçamos todas as santas alegrias, para que sejamos amigos que desejamos ser, para transmitir a verdade que conhecemos, para que amemos a pureza, para que busquemos o bem, e com todo o nosso poder possamos elevar todas as almas, a fim de que vivam em harmonia e na luz de uma perfeita liberdade. Que as rosas floresçam em vossa cruz.